Agora a gente fala de política local, afinal de contas, nós já estamos no ano eleitoral, estamos conversando com os pré-candidatos já lançados oficialmente. Aqui no estúdio a gente recebe o deputado federal Rui Carneiro, que é um dos pré-candidatos a prefeito de João Pessoa. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, boa tarde a todos que nos assistem. Para mim é uma grande satisfação mais uma vez estar aqui no Correio Debate. Bom, oficialmente, deputado, a gente tem o PTB que lançou o Wilson Filho, o Democratas que lançou ontem Raoni Mendes. Dois nomes novos que nunca ocuparam o executivo municipal. Quando é que o PSDB vai ter a definição do pré-candidato, se é realmente Rui Carneiro? Não, na verdade isso já foi anunciado, nós não fizemos um ato formal. É esse ato. Nós não fizemos um ato formal que me parece um modelo antigo. Nós, inclusive, já começamos a discutir com a cidade pelas redes sociais, com o Fala João Pessoa e nas nossas reuniões com setores econômicos. Por exemplo, estivemos com o trade turístico, parte do trade na semana passada, discutindo o tema turismo, que é um tema importantíssimo para gerar emprego, que é um dos grandes problemas de João Pessoa. Então, nós estamos conversando ao vivo, podemos dizer assim, e também pelas redes sociais, através do Fala João Pessoa, que não deixa de ser ao vivo, que nós vamos na casa das pessoas, seja num determinado tema, ou seja, para saber a realidade daquele bairro. João Pessoa é o maior colégio eleitoral do estado. Já foi, inclusive, administrado pelo PSDB. Passou uma fase, um tempo, sendo gerido pelo PSB, pela gestão socialista. O que é que o PSDB pode apresentar diferente para que João Pessoa entenda essa nova fase da política? Olha, Hermes, nós estamos inicialmente ouvindo a cidade. Logicamente, nós temos um corpo técnico e a minha vivência, eu já fui do executivo, já fui do legislativo, eu vivo essa cidade há muitos anos, secretário, vereador, deputado, temos experiência, mas a sabedoria maior vem da rua, vem dos setores econômicos que estão convivendo com aquele tema no dia a dia. Então, logicamente, nós temos uma série de ideias já formatadas, fruto da nossa experiência. Estamos buscando técnicos em cada área, mas, sobretudo, o que vem da rua, o que vem da cidade. Por isso, nós iniciamos a pré-campanha com o Fala João Pessoa. É uma conversa franca com os setores econômicos, é uma conversa franca com as pessoas, para que possamos captar o sentimento e a necessidade do dia a dia das pessoas. Então, nós já temos alguns programas gravados com um rapaz que é deficiente visual, saber o dia a dia dele, saber o que está se passando, a dificuldade dele nas calçadas, no transporte coletivo. Nós conversamos, por exemplo, com ativistas da causa animal. Muitas pessoas têm animais em João Pessoa e nós queremos saber qual é a dificuldade que elas estão tendo, quais são as necessidades. Enfim, nós vamos percorrer todas as áreas e praticamente todos os bairros, ouvindo o depoimento da necessidade. Depois de colhida essa necessidade, junto com os aspectos técnicos, junto com os índices de cada setor, aí sim nós vamos apresentar uma proposta definitiva à cidade, que é a nossa proposta de campanha. Mas o PSDB não vai fazer essa formalização da pré-candidatura? Não vai ter uma solenidade? Não necessariamente. Isso já está público, já está claro. Outros nomes que haviam sido lembrados não vão participar do processo eleitoral. Cícero disse que não é candidato. O ex-prefeito Cícero Lucena não é candidato? Já disse isso, disse a mim, já disse publicamente e disse na imprensa. O senhor já conversou com ele depois de que ele conseguiu se livrar de todas aquelas acusações dentro dos processos? Já conversei com ele. E ele lhe deu a garantia de que vai subir no seu palanque caso o senhor seja confirmado? Nós não tratamos disso. Ele disse que não seria candidato a prefeito, que saiu da política e permanece como está, mas que é um entusiasta da candidatura própria do partido, já que ele é filiado ao PSDB. Mas há um movimento dentro do PSDB, o senhor admite isso, para que Cícero Lucena volte à cena política, e também tem outros partidos, inclusive, oferecendo a legenda a Cícero Lucena. No último caso relatado pela imprensa foi o MDB. Isso, veja bem, a decisão de estar ou não na política
é uma decisão pessoal. A partir do momento que eu demonstrei o interesse em ser candidato a prefeito, logicamente eu fui ouvir dentro do partido se existiam outros interessados em disputar esse mandato. E recebi a negativa de todos, logo fiquei à vontade. Eu sou, inclusive, também presidente estadual do Diretório Municipal para colocar o meu nome à disposição da cidade. Ok, a gente volta a conversar daqui a pouquinho sobre eleições municipais. Por falar nisso, 2020, as eleições municipais ocorrerão em outubro, mas a contagem regressiva para o dia de votação começou no fim do ano passado com a aprovação e a publicação das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que vão normatizar o pleito. Na edição de hoje, a gente vai trazer as principais datas desse calendário. Então, vamos começar a conferi-las a partir de agora, aqui na tela, as datas do calendário. A janela partidária, que é o prazo para mudança e troca de partido, que vai de 5 de março a 3 de abril. Imagino que Rui Carneiro não está interessado nessa data. Os registros das novas legendas, 4 de abril, 6 meses antes do pleito. A filiação aprovada para concorrer, tem que estar com a filiação aprovada, se quiser concorrer. Também é o fim de prazo, no dia 4 de abril, para que os detentores de mandatos do Poder Executivo renunciem aos seus cargos. Ou seja, os prefeitos renunciem aos cargos para poder disputar uma reeleição, se quiser. Ou um governador, se quiser disputar a prefeitura, quem sabe, está aí. Agora, a gente traz também outras datas do calendário eleitoral. Nessa segunda situação, a regularização com a Justiça Eleitoral. Para os eleitores, tem que ocorrer até o dia 6 de maio. Para os candidatos, início de arrecadação facultativa de doações. 15 de maio é o prazo. E os recursos disponíveis para financiamento de campanha começam a ficar à mercê dos candidatos a partir do dia 16 de junho deste ano. A gente vai a uma pausa no Correio Debate e na volta a gente continua mostrando as principais datas deste ano eleitoral. E você vai ver ainda que Gilberto Carneiro concluiu a delação premiada no Ministério Público do Estado. E o Tribunal de Justiça manteve o processo contra o ex-procurador do Estado na Câmara Criminal. Aqui no estúdio tem a segunda parte da entrevista com o deputado federal Rui Carneiro. O Correio Debate volta já já. João Pessoa, tua beleza é nordestina, capital que nos ensina a crescer fazendo bem. Tão acolhedora, um amor, João Pessoa, tua praia, tua lagoa, teu sol primeiro a chegar. Champa tá no coração, capital, que é minha paixão. Prefeitura de João Pessoa. Vamos às ruas perguntar para as pessoas sobre democracia. O que é democracia para você? É poder se expressar sem medo de retaliação. Escolher o seu governante. Liberdade e respeito. É poder votar, onde todos participam da mesma forma. É estar aberto aos diálogos. É quando os nossos direitos são respeitados. Participar da vida política do país. A democracia é fundamental para vivermos em harmonia, com respeito e diversidade. Faça parte você também da turma da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Mude de vida, mude a cor. Mude o estilo, dê mais valor. Renove, experimente, tire a prova dos 9, confie na gente. Porque tudo muda o tempo todo. Na sua casa, no mundo. Tintas Venar projeta todas as possibilidades para você. Tá chegando fevereiro e com ele a maior prévia carnavalesca do Brasil, Folia de Rua. Cara de malandro, boa pinta só vale no carnaval de rua. Os tambores começam a esquentar, os blocos e atrações iniciam os ensaios para ganhar a avenida. A festa este ano promete ser ainda melhor. Folia de Rua 2020.
No mesmo dia em que foi anunciada a conclusão de sua delação premiada, o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro, não conseguiu reverter uma decisão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Ele e o seu motorista, Gel Luiz de Souza Fontes, vão ser julgados na esfera criminal pela acusação de ter recebido por empréstimo uma caminhonete em 2010 e não ter devolvido o veículo. A caminhonete não foi devolvida, apesar dos apelos do proprietário, que relatou o uso do automóvel na campanha do PSB. O juiz da 5ª Vara Criminal da capital entendeu que o processo deveria ser julgado na Justiça Eleitoral. O Ministério Público recorreu dessa decisão. Ontem, com o voto do desembargador João Benedito, a manutenção da ação na Câmara Criminal se deu por unanimidade, já que os desembargadores Ricardo Vital e Arnóbio Teodósio também tinham votado nesse sentido. Na denúncia, há relato de que Gilberto Carneiro, que era procurador do município de João Pessoa, tomou posse por empréstimo de uma caminhonete de um sócio de uma empresa que cuidava da coleta do lixo urbano, com contratos de prestação de serviços com a Enlu. Nesse caso, Gilberto Carneiro responderá pelos crimes de concussão, quando usa o cargo público em proveito próprio, e peculato, que é a subtração ou desvio por abuso de confiança de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável para proveito próprio ou alheio. Também ontem foi confirmada a conclusão da delação premiada de Gilberto Carneiro no Ministério Público. Agora, a colaboração precisa ser homologada pela Justiça. Vamos voltar a conversar aqui no estúdio com o deputado federal Rui Carneiro, ele que é pré-candidato do PSDB. Como eu disse, deputados já foram lançados oficialmente Wilson Filho e Raoni Mendes. O PSDB vai procurar esses dois pré-candidatos, esses dois partidos, para tentar uma aliança? Olha, nós estamos, Hermes, conversando com vários partidos, mas eu não acho que isso seja o mais importante nesse momento. Eu acho que nesse momento é ouvir, conversar com a cidade e procurar construir um projeto de melhoria de vida para as pessoas. Nós temos aí uma série de problemas que envolvem qualquer cidade do Brasil, sobretudo uma cidade em franco crescimento como João Pessoa, e eu acho que o que ganha eleição não é aliança, não é número de partidos, não é gente no palanque. O que ganha aliança, sobretudo nos tempos de hoje, é você ter uma proposta que possa ser realizada. Nós não vamos criar factoides eleitorais, prometer o que não existe. A cidade tem um orçamento, trazer uma proposta responsável e construída com as pessoas. É para isso que nós entendemos que existe a pré-campanha. E aí, depois disso formatado, vamos ver quem quer se agregar a esse projeto. Logicamente, nós vamos conversar com várias lideranças políticas, com vários setores da economia, que eu disse anteriormente, com vários partidos, para a disputa eleitoral. Ora, deputado, embora o senhor ache que isso não seja a parte principal desse processo, mas é uma das etapas das pré-candidaturas, essas alianças, essas conversas com futuros aliados. Quando o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que é do Partido Verde, disse que o Partido Verde vai ter candidato próprio e que poderia até conversar com aliados, mas a candidatura, a cabeça de chapa, era do PV, ele afastou a possibilidade de uma composição maior? Olha, eu tive uma conversa, Hermes, bem sincera com Luciano e Lucélio há mais ou menos uma semana atrás. Nós tivemos juntos, o PSDB, com eles em duas eleições, na eleição municipal, na eleição de governador. E o que eu sugeri naquela reunião foi saber se a aliança seria mantida e sugerir critérios para a escolha do candidato da aliança. Eu acho que esse é o formato mais justo. Porém, existe um outro formato, que é cada partido que tem a sua independência e tem a sua legitimidade lançar seu candidato, o que também é legítimo. E aí, se for o caso, vamos nos encontrar no segundo turno, quem chegar no segundo turno. O prefeito, naquela ocasião, disse que ia conversar com outros partidos e que não tomaria nenhuma decisão antes do Carnaval. Então, na verdade, não ficou um critério pré-estabelecido, ficou um critério que eu sugeri, que através de pesquisas, sobretudo
de imagem, sobretudo do perfil que a cidade quer. Então o senhor espera ainda demover dessa ideia do PV ter candidatura própria e lhe apoiar? Isso não foi me colocado dessa maneira que você colocou. Existe uma sinalização legítima do prefeito de querer um candidato do partido dele. Todo partido quer um nome do seu partido. Isso é legítimo. Isso é uma coisa lógica. Todo partido quer lançar candidato. O que foi colocado é que existe uma aliança e, se cada partido vai lançar um candidato, é legítimo, é democrático, é legítimo, ou se a aliança vai tentar se aglutinar em torno de um. E aí eu sugeri critérios para que isso viesse a acontecer. Porque isso é legítimo para todos quererem ter o candidato a prefeito. Mas, independente disso, nós começamos a nossa pré-campanha, como eu disse no bloco anterior, estamos conversando, ouvindo a cidade, exatamente para entender o sentimento e as dificuldades e formatar um plano de governo possível, moderno, para a cidade de João Pessoa. Deputado, quando a gente escuta operações policiais que envolvem lideranças políticas, muita gente torce o nariz, tem gente que acha que não deve acompanhar a política e não tem outro caminho para resoluções administrativas que não seja a política partidária, até porque a democracia se fortalece através do voto. Então a gente tem que discutir política, principalmente num ano eleitoral como esse, de 2020. Agora, da parte dos políticos, dessas novas lideranças, estava até comentando ontem com Linda Carvalho no Jornal da Correio, que se fizer uma listagem hoje dos pré-candidatos, com exceção de Cícero Lucena, que o senhor já descartou a candidatura dele, os outros nenhum... Eu não descartei, não. Ele é que descartou a candidatura dele, isso é uma decisão pessoal. Nenhum passou pelo crivo do Executivo Municipal. O que fazer para convencer o eleitor e as urnas e dar mais esse voto de confiança? Não, eu acho que é a história de quem está se apresentando. Se já exerceu cargo público, seja executivo, seja legislativo, o que fez, a ficha corrida, se tem ficha limpa. Muita gente vende por aí, estão buscando aí um novo candidato que nunca foi nada. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que João Pessoa quer um candidato qualificado, preparado, que conheça a cidade, que saiba os seus problemas e que venha com uma proposta possível de ser executada. Esse é o meu sentimento e aí eu coloquei meu nome, dentre os demais, à disposição. Ok. Deputado Federal Rui Carneiro, obrigado pela presença mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade e a atenção dos que nos assistiram. Boa tarde.